lanternas, tochas e armas. Eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida e edificar a sua fé. É isso mesmo. O tema desta palavra é isso que eu acabei de dizer aqui. Lanternas, tochas e armas. Evangelho de João, capítulo 18, vai relatar um texto poderoso, profético. Eu tenho uma palavra para mexer com o teu interior. Eu tenho uma palavra para edificar a sua fé. Eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. Vem comigo neste vídeo, vem comigo nesta palavra. João 18. E o texto vai nos dizer assim, que Jesus reuniu os seus discípulos, os 12, e os levou para além do ribeiro de Cedron. E a Bíblia diz que ali havia um jardim. Ali havia um jardim. E Jesus foi com eles para além do ribeiro de Cedron. E ali Jesus ministrava sobre a vida deles. E ali Jesus ministrava profeticamente sobre a vida deles. E isso era um costume, isso era um hábito. Jesus fazia isso constantemente com os discípulos. Retirava com eles para uma ministração, para um momento a sós, um momento do encontro, um momento profético. E ali havia um jardim. Nos lembra alguma coisa? Quando Deus, no Éden, plantou um jardim no Éden, e ali Deus tinha uma comunhão com Adão, na virada da tarde, profético, não é? E Jesus levava eles para aquele ambiente profético. E por diversas vezes, os discípulos estavam com eles e Judas Iscariotes estava junto. Por diversas vezes, Judas esteve ali sendo ministrado também, junto com todos nesta palavra. Mas, em João 18, Judas não estava nesse dia. Em João 18, Judas tomou outro rumo. Judas tomou outro caminho. Não o caminho. Tomou outro caminho. Por opção dele, por desejo dele. E tomou outro caminho. Naquele dia, Judas não estava. Acredito que, lógico, os discípulos sentiram a falta dos Iscariotes. Jesus nada comentou, nada falou, e eles foram, e chegando lá, começaram a ser ministrados como sempre foram ministrados. E o texto diz que, quando lá estavam, Judas se dirigia agora para aquele lugar com os fariseus, com Malco, servo do sumo sacerdote, alguns sacerdotes e mais outras pessoas. E eles levavam nas mãos lanternas, tochas e armas. Deixa eu te dizer uma coisa. Por diversas vezes, Jesus ministrou nos discípulos armas espirituais poderosas lá no jardim, lá para além do ribeiro de Cedron. Por diversas vezes, Judas também foi ministrado com armas espirituais, mas aquele dia ele preferiu outras armas. Não as armas espirituais, mas as armas da carne, lanternas, tochas e armas. E aí o texto diz que quando Judas se dirigiu para aquele lugar, o texto diz assim, que Judas conhecia aquele lugar. Eu tenho uma palavra profética aqui. Judas conhecia aquele lugar. Muitas das vezes, nós estamos como os Iscariotes. Nós conhecemos o lugar. Nós conhecemos o culto. Nós conhecemos as liturgias, as dependências do templo. Nós conhecemos as pessoas. Nós conhecemos como que é feito o culto, que hora começa, que hora acaba. Nós conhecemos tudo. Nós conhecemos o lugar. Judas conhecia o lugar. Porém, ele não conhecia o dono do lugar. Ele não conhecia quem os conduzia ao jardim.
quem os levava para o encontro. E muitas das vezes estamos assim, conhecemos o lugar, não o dono do lugar. Como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas eu gosto dessa tradução que Jó diz assim, mas agora é de contigo andar. E quando Iscariotes decide andar não com Deus, não com Cristo, ele pegou em armas, em tochas e lanternas. E aí, quando eles chegaram aonde Cristo estava, Jesus, conhecendo todas as coisas, possuindo onisciência, se antecipou a eles, foi até eles. A quem procuras? Eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Sabe por que disseram isso? Para menosprezar a Cristo. É como se dissesse, nós não acreditamos que você é Jesus ou Cristo. Nazareno, porque você nasceu de Nazaré e de lá não pode vir alguma coisa boa. E Jesus disse, eu sou. Prestem atenção. Jesus disse assim, ó, eu sou. Todos caíram em terra. Saiu um poder daquela palavra que Cristo começou a dizer. Eles caíram no chão. Eram para se arrepender. Eram para se entregar. Eram para ajoelhar, pedir perdão e haver um avivamento se isso acontecesse. Mas eles eram perversos. Eles eram perversos. Como um dia Caim deixou o lado perverso entrar no seu coração e face a face com Deus, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. E diante daquele poder, eles não se arrependeram. E Jesus disse, e aqui procura de novo. E eles com lanternas, tochas e armas, disseram a Jesus, o Nazareno. E você já conhece, e que Judas ali deu uma sigla para eles, a quem o beijar é este. E Jesus é levado dali para ser vituperado e ser crucificado. A palavra que eu trago hoje para a sua edificação. Volte para o caminho. Jesus está te chamando para além do ribeiro de Cedron, para estar no jardim, sendo ministrado, sendo ministrada, receber palavra, receber fortalecimento, receber força, graça, misericórdia. Jesus hoje está te dizendo, eu te conduzo para o jardim outra vez, para te dar armas espirituais, não carnais. Não carnais. Receba essa palavra hoje. Seja abençoado, seja abençoada. Você que de repente conhece o lugar. Você conhece o lugar, mas não conhece o dono do lugar. Você precisa ter mais intimidade com aquele que te chamou. E ele está querendo fazer isso na tua vida. Deus te abençoe, te fortaleça, te faça entender essa palavra e viver esta palavra. Em nome de Jesus.